Boa noite a todos, Shalom Nekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje nós pretendemos falar a segunda parte daquele estudo que nós começamos na semana passada, que fala da relação do casamento judaico com Jesus, mostrando que tudo era um plano de Deus desde o princípio e que tudo que acontecia com Jesus, a primeira vinda e a segunda vinda dele, estão muito similares, são muito semelhantes às regras do casamento judaico, nas suas regras originais. Então, acompanha comigo. Acho que vai ser uma bem. Se você não assistiu a primeira parte, também seria muito bom você assistir a primeira parte, para que você possa ligar tudo isso, né? Porque não dá para repetir tudo aquilo que nós já falamos. Vamos começar por aí. Para a introdução, eu gostaria de trazer esse versículo, depois vocês dão uma lida com calma, que eu não vou me estender muito, porque não é esse o objetivo, né? Esse assunto do Segunda Reis é uma passagem que fala assim, o Eliseu, né, ele ora para o servo dele, dizendo para Deus assim, abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos dele, e ele viu. Só que o verbo usado aqui para abrir os olhos, o verbo que ele está vendo é pecar, esse verbo, na verdade, ele não é utilizado para abrir o olho de uma forma física, de uma forma, mas é de uma forma espiritual. Tá? Então, gostaria de convidar você hoje a você abrir os seus olhos, que você abra os seus olhos e veja tudo aquilo que nós vamos dizer hoje, não de uma forma física, não focando na parte física, mas foca um pouquinho na parte espiritual. Acho que você vai entender muito melhor, vai ser uma bênção muito maior se você conseguir entender o que nós vamos ensinar a você, desde, assim, na sua essência, ok? Vamos continuar. Quero repassar com vocês agora o que nós já falamos sobre o casamento judaico, em comparação com Jesus e a sua noiva. Lembrando que Jesus é o noivo e nós somos a noiva, a igreja é a noiva, né? E você é noiva de Jesus também. Concorda com isso? Então é isso. Você e eu somos a noiva de Jesus. Como os costumes judaicos básicos e imprescindíveis. Eu coloquei a palavra imprescindível porque isso acontece e sempre tem que acontecer assim. Não existe nenhuma etapa dessa que é excluída. Não existe, olha, vamos abreviar isso, vamos fazer tudo junto, no noivado, casamento, tal. Não existe. Lá é tudo dentro dessa regra. Então, a começar, quero dizer para você o seguinte, o casamento judaico, ele acontece após um momento em que os dois se relacionam, só que não existe ali, como existe aqui no Brasil, por exemplo, um período de paquera, de namoro, vamos nos conhecer melhor, não sei aonde, não existe isso. Lá não existe isso. Tudo é feito de uma forma assim muito séria, de uma forma por escrito, chama-se ketubá, faz um contrato, né? E normalmente a atitude primeira parte do noivo, né? Nós vamos mostrar isso aqui melhor, né? Mas tudo é uma coisa muito séria. Então não existe essa parte de paquera, namoro, corte primeiro para depois chegar lá, tá? Muito bom. Então nós vamos falar de escolha, de noivado, de casamento, ketubá, que é contrato, o dote era importante também, fidelidade. Existe a fidelidade depois do período do noivado, a fidelidade é 100%. Nós vamos falar de preparar a morada. Vamos ver, muito interessante. Vamos começar pela escolha. Então, escolha é uma iniciativa também para o casamento. Então, a iniciativa e a escolha, ela partia sempre do noivo. Certo? Sempre o rapaz é que ele buscava, ele olhava para uma moça, ele achava que era, puxa vida, aquela moça, tal. Então, o que ele fazia? Ele a escolhia, né? E aí, se ela aceitasse ficar noiva dele, casado com ele, então passaria um dia a ser esposa dele, então começaria aquele processo de ketubá, ele faria uma oferta, ele mostraria o dote, enfim. Tá? Mas isso aqui é a parte do casamento. Queria mostrar para vocês também na parte de Jesus. Na primeira vinda de Jesus agora, Jesus também se afeiçoou pela sua noiva. Você sabia disso? Quem é noiva? Eu, você, a igreja, né? Nós somos a noiva, mas ele se afeiçoou por nós. Vocês sabiam? Não fomos nós que nos afeiçoamos por ele.
Quer ver que está escrito isso? Em João 15,16, fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Exatamente como a regra do casamento judaico, ok? Eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, etc, 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 etc. Depois vocês lêem o versículo inteiro. Mas quem escolheu a você e a mim foi Jesus. Não fui eu que escolhi a ele. Certo? Nós só concordamos. Nós o aceitamos. Então, fala do noivado. O noivado de Jesus com a sua igreja ocorreu quando? Quando ele veio na primeira vez. O momento que ele nos escolheu e nós o aceitamos, então existe essa condição, você tem livre-arbítrio de aceitá-lo ou não, claro que eu aceitei, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Isso aconteceu quando? 2 anos atrás. Ok? Os mesmos moldes de um noivado para um casamento judaico. Vamos falar do tempo do noivado. Nós já falamos da primeira vez, nós vamos repetir. Os noivos ficam durante 1 ano a 2, longe do outro, né? E nesse período eles não se veem. Eles ficam longe um do outro, realmente. O noivo cuida de fazer uma casa para a esposa, para a futura esposa, fazer uma morada, etc, etc. E a noiva se prepara para o dia do casamento. Ela passa na fase de purificação, que é o mikveh, né? Que é conhecido até hoje é usado mikveh, né? Mikveh é um banho que as mulheres passam, mas isso nós vamos falar em outra hora. Mas é uma purificação. Muito bem. Na primeira vinda de Jesus, foi celebrado, então, o noivado. Na segunda vinda, será celebrado o casamento. Quando é que ele vai vir? Só Deus sabe. Só o Pai dele sabe. Tá? Nem Jesus sabe, só o Pai de Jesus sabe. Ok? Falando do dote. Era oferecido um dote generoso, bem generoso. E havendo concordância, se assinava, então, um contrato. Esse contrato chamado Ketubá. Jesus veio, trouxe consigo um contrato. Sabiam? Qual contrato? Um pacto. O que quer dizer um pacto? Uma aliança. Isso é chamada de nova aliança, Novo Testamento. Vamos ver se está escrito em Lucas. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Veja só, começa o dote de Jesus. Esse é meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. E, semelhantemente, ele pegou o cálice e depois ele disse: esse cálice é um novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Está claro para vocês? É um dote generoso? O que vocês acham? Pois é. Sem palavras, né? E o apóstolo Paulo também ele confirma, parece que ele também quis confirmar isso, ele dizendo em 1 Coríntios: fostes comprado por bom preço. Confirmando, tá? Muito bom. Vamos falar da aceitação da noiva. Era costume na época, o noivo, quando ele chegava, depois que eles conversaram um pouquinho, etc., ele pegava um cálice de vinho e dava para ela tomar. Se ela tomasse, ela estaria concordando com o noivado. Ritual da época, né? Na primeira vinda de Jesus, ele ofereceu a sua amada o quê? O cálice com vinho. Olha só que interessante. Também, ó, semelhante ou parecido, né? Ao beber o serão a nova aliança. Quer ver? Mateus 26, versículo 27 a 29. E tomando o cálice, nós já conhecemos, fizemos várias vezes Santa Ceia, você sabe que isso aqui você já deve ter ouvido falar. E tomando o cálice e dando graças, ele deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Está claro, né? Vamos falar do presente da noiva. Era costume também o noivo dar um presente de altíssimo valor para a noiva, né? Para que ela pudesse se lembrar dele, enquanto ele estaria ausente durante 1 ano a 2 anos. Tá? O que aconteceu com Jesus?
Jesus também deu à sua noiva um excelentíssimo presente. Momentos antes de ele se passar para o período do noivado, né? Vocês conhecem aquela passagem que ele estava com os apóstolos, né? Depois que ele voltou, depois que ele ressuscitou, né? Então, está assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Também olha que presente que Jesus nos deixou antes de sair. Ele nos deixou o Espírito Santo para ficar conosco. Para você ficar comigo. É aqui dentro, no nosso coração. Era possível do noivo também fazer um discurso antes de ele sair, dizendo que ele ia fazer preparar um lugar para a noiva, etc. Isso, depois ele então voltaria para o pai. Engraçado que isso aqui em João 14 diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria vos dito. E quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. Olha o discurso aí. Passado o noivado, o noivo então volta para a casa do pai. Ele só vai voltar aqui depois do casamento. Quer dizer, só vai voltar aqui para o casamento, não é depois do casamento. Para o casamento. Jesus, semelhantemente, está escrito assim, vendo eles, são os apóstolos vendo Jesus subindo, né? Ascendendo aos céus. Ele foi elevado às alturas e o noivo recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos provavelmente, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha só o que está escrito aqui, gente. Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima, há de vir. Assim como ele foi, ele volta. Assim que vocês viram ele subir, ele vai voltar. É assim o casamento. Vai, depois volta. A regra é essa. Preparar uma morada para sua noiva, pactuado na Ketubá, no contrato, né? Está escrito. Jesus também prometeu nos preparar um lugar, não é isso? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. E quando eu for, vou preparar vocês um lugar. Já vimos esse versículo agora há pouco. Ok? Somente o Pai sabia da volta. Somente o Pai saberia. Mateus 24. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Unicamente o meu Pai. Jesus falando. Por isso é uma recomendação até do profeta Isaías, que diz o seguinte, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Ele está perto. Ele está vivo dentro de cada um de nós. Aceitar ele é uma forma de você buscar ele. Muito bom. Quando é que ele vai voltar? Vocês têm uma ideia? Eu acho que ele volta mais rápido que... Eu acho que ele não vai demorar para voltar. Vamos ver a tradição judaica. O noivo, ele iria vir buscar a noiva dele sempre... Isso é uma tradição judaica. O noivo vem buscar sua noiva para o casamento numa noite de lua nova. Coincidência? Vamos ver onde é que está isso aqui. Jesus também vai vir buscar a noite de lua nova. Em 1 Coríntios diz assim, ó, eis aqui que vos digo mistério, na verdade nem todos nós veremos, mas todos seremos transformados num momento, num piscar de olho, num abrir e fechar do olho, antes da última trombeta, a trombeta soará e nós seremos transformados. A última trombeta. Quando é que é tocada a última trombeta? Pensa comigo. Quando é que é tocada a última trombeta? Existem algumas festas instituídas por Deus no judaísmo, né? A última trombeta, ela acontece na festa das trombetas. Sabe quando é que acontece a festa das trombetas?
na noite de lua nova. Coincidência? Não, não é coincidência. É assim mesmo. A festa das trombetas, ela acontece na noite de lua nova. E essa noite da lua nova, pasmem todos. Essa festa da lua nova, sabe por quê? É a noite mais escura do mês. Analisem comigo. Ela é a festa, é a noite da lua nova, é a noite mais escura do mês. Por isto que há necessidade da noiva, você e eu, os que são de Jesus, ter sempre a sua lâmpada sempre acesa, ter sempre azeite. Prestou atenção? De novo, há necessidade de nós, noivas, estarmos prontos para Jesus com as nossas lamparinas sempre acesas, porque a gente não sabe quando é que ele volta. Eu queria repassar aqui com vocês a parábola das 10 virgens, vocês conhecem, né? Não vou ler todos, porque vocês devem conhecer. Nós vamos falar as primeiras, a parte mais crucial para vocês entenderem. O reino dos céus é parecido, é similar, né, às 10 virgens, que onde 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. As 5 prudentes, são tudo certinho, tinham tudo certinho, as lâmpadas sempre acesas, o azeite sempre com elas, né? E as outras não. E aí, vamos ler aqui, né? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. E as prudentes levaram azeite. E como demorou o esposo, eles adormeceram. À meia-noite, claro, à noite, e aí vem o esposo. Então saíram todos ao encontro dele. Então as virgens se levantaram para suas lâmpadas. E as loucas disseram para ele, dá-nos um pouco de azeite, porque eu não tenho, não sei o quê. E as prudentes falaram, vai comprar. Né? E aí elas foram tentar comprar, chegou o esposo, enquanto eles chegaram. E depois chegaram também as outras. Senhor, vamos repetir. Desculpa, foi muito rápido. Não seja caso que nos falte a nós. Ide antes e aos que vendem, vai comprar lá. E tendo elas de comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Quando chega o noivo, vai fechar a porta. E quando as pessoas chegarem depois de fechada a porta, eles vão pedir assim, Senhor, Senhor, abre nossa porta. Sabe o que ele vai responder? Vai dizer, em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Olha como é que termina esse versículo aqui. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O apóstolo João retrata muito bem o que nós mostramos até agora nesse estudo. Vamos ler junto comigo, só isso aqui, para a gente dar uma encerrada. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra alguma coisa? É bem isso, né? Está lembrando vocês? Se não fosse assim, não teria vos dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês também estejais comigo. E aí ele continua dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai, que ele já está lá, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Se você está à busca disso, então você já sabe qual é a solução, né? Aceite Jesus de coração. Esse é o caminho.
E no 18 ele fala assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ele vai voltar. É isso. Jesus não deve demorar, gente. Ele vai voltar logo. Você está pronto? Você está pronto? E tem bastante azeite na sua lamparina? Ele não vai demorar. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Em nome de Jesus, muito obrigado. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Converse com Jesus, Senhor Jesus. Certamente Ele está presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento maravilhoso. Obrigado por essa ligação do casamento judaico com o Senhor. Esclareceu muito. Espero que tenha sido uma bênção para todo mundo que vai ouvir essa palavra e que ele possa repassar isso para mais pessoas, para enobrecer a sua pessoa, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nancy, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, dos presbíteros, dos líderes, toda a igreja, Senhor, todos os líderes, todos os membros da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'ifnecha, Yisa Adonai panav elecha, v'asim lecha shalom, 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 v'asim lachem, shalom, shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amém.